E depois, então, né, no último vídeo estava falando da cena das lanternas, né, do Charlie com a Darlene. E depois, então, vem essa espécie de reflexão sobre a vida do Charlie, que se desintegra completamente a partir dali, né, e que a Toni Morrison vai usar a palavra livre para definir, né, como é essa personagem, né, e é um livre que não é, definitivamente não é uma concepção de liberdade positiva, né, por critérios de felicidade e de generosidade, enfim. E aí tem esse trecho que eu acho muito bonito também, e que depois um pouco depois vai chegar justamente na cena do estupro, né? Então, ela escreve assim: os pedaços da vida de Charlie só poderiam ganhar coerência na cabeça de um músico. Somente quem fala a linguagem deles através do ouro de metal recurvado ou do toque de retângulos pretos e brancos e peles e cordas retesadas ecoando de corredores de madeira poderia dar uma forma autêntica à vida dele. Somente esses saberiam relacionar o coração de uma melancia com o saco de açafete das muscadinhas, a lanterna no traseiro, os punhados de dinheiro, a limonada num vidro de conserva, um homem chamado Blue, e chegar a que tudo isso significava em alegria, sofrimento, raiva, amor, e dar-lhe a sua dor final e penetrante de liberdade. Dor final e penetrante de liberdade. Somente um músico saberia, sem mesmo saber que sabia, que Charlie estava livre, perigosamente livre. Livre para sentir qualquer coisa: medo, culpa, vergonha, amor, pesar, pena. Livre para ser terno ou violento, para assobiar ou chorar. Livre para dormir em desvãos de portas ou entre os lençóis brancos de uma mulher cantando. Livre para arrumar um emprego, livre para deixá-lo. Podia ir para a cadeia e não se sentir na prisão, pois já tinha visto a dissimulação nos olhos do carcereiro. Livre para dizer não, senhor, e sorrir, pois já matara 3 homens brancos. Livre para aceitar os insultos de uma mulher, pois seu corpo já conquistara o dela. Livre até para socá-la na cabeça, pois já embalara aquela cabeça nos braços. Livre para ser terno quando ela estivesse doente, ou limpar o chão para ela, pois ela sabia qual era a masculinidade dele e onde estava. Era livre para beber até se ver num desamparo absurdo, pois já fora trabalhador braçal, cumprira 30 dias trabalhando ao ar livre, numa leva de forçados, acorrentados, e tirar a bala que uma mulher lhe metera na barriga da perna. Era livre para viver suas fantasias e livre até para morrer sem ter interesse algum pela maneira como morreria nem quando. Naqueles dias, Charlie foi realmente livre. Abandonado num monte de lixo pela mãe, rejeitado pelo pai por causa de um jogo de dados, não havia mais nada a perder, estava sozinho com suas percepções e apetites, e só estes o interessavam. Foi nesse estado sublime que conheceu Pauline Williams, e foi Pauline, ou melhor, o fato de casar-se com ela, que fez por ele o que a lanterna não fizera. A imutabilidade, a ausência de variedade, o simples peso da mesmice, levaram-no ao desespero e congelaram-lhe a imaginação. Eu nem quero comentar nada sobre isso, porque eu acho tão impressionante essa descrição da liberdade, né, que ela implica aí ao Charlie, né, essa liberdade de bater numa mulher porque já carinhou, né? Quer dizer, essa noção de liberdade que não sei que outra palavra a gente poderia dar, né? Não é uma noção de liberdade a qual que a gente tá acostumado. Mas que certamente enfim, dá esse caráter extremamente singular a essa personagem, né? Esse personagem do Charlie. Então, a gente já está preparado, então, por essa liberdade que é tão amoral, né? É isso, né? Essa é a relação que ela constrói com o Charlie, né? Não é, ela não aponta ele como um vilão no sentido de que ele não é justamente
imoral, né? Claro, a gente concebe ele como imoral a partir dos nossos próprios princípios, mas esse caráter de livre que ela dá a ele, na verdade, é justamente esse caráter da liberdade da amoralidade, né? E, enfim, então ela resume, né, a história que ela já tinha contado, então, a partir da perspectiva da Pauline, mas então essa figura livre que acaba por amor, no final das contas, né, abrindo mão, ou enfim, se colocando numa situação que no final das contas é de abrir mão dessa liberdade e que sucumbe então a essa imobilidade, né, e que acaba fazendo com que esse personagem vire esse alcoólatra extremamente violento com a família, sobretudo com a mulher, né, com a Pauline, mas que também, enfim, e aí chega justamente nessa situação dos filhos, né, porque com os filhos, né, e é isso que está no próprio livro, né, o que deixou totalmente desorientado, né, escreve que a Toni Morrison, foi o aparecimento dos filhos, né, eles de alguma maneira imobilizam e deixam explícita a absoluta falta de capacidade de existir, né, num mundo organizado, né, num mundo não livre, né. E aí vem essa cena, né, a cena brutal, né. Foi assim, então, que numa tarde de sábado, na luz tênue da primavera, chegou em casa cambaleando de bêbado e viu a filha na cozinha. Ela estava lavando louça, as costas pequenas arqueadas sob a pia. Charlie via vagamente e não saberia dizer o que viu nem o que sentiu. Aí se deu conta de que se achava desconfortável. Em seguida sentiu o desconforto dissolver-se em prazer. A sequência de suas emoções foi repulsa, culpa, pena e depois amor. A repulsa foi uma reação à presença jovem, indefesa e desesperançada. As costas arqueadas daquele jeito, a cabeça para um lado, como que encolhida por causa de um golpe permanente sem socorro. Por que ela tinha que parecer tão atormentada? Era uma criança, sem fardos, por que não era feliz? A expressão clara de seu sofrimento era uma acusação. Ele teve vontade de quebrar-lhe o pescoço, mas com ternura. A culpa e a impotência acenderam num dueto bilioso. O que é que ele poderia fazer por ela? Dar-lhe o quê? Dizer-lhe o quê? O que é que um negro exaurido podia dizer às costas arqueadas de sua filha de 11 anos? Se eu olhasse no rosto, veria aqueles olhos amorosos e acossados. O acossamento o irritaria, o amor o enfureceria. Como é que ela ousava amá-lo? Não tinha bom senso algum? O que é que ele devia fazer a respeito disso? Retribuir? Como? O que é que as suas mãos calejadas podiam produzir para fazê-la sorrir? O que do seu conhecimento do mundo e da vida poderia ser útil a ela? O que é que seus braços pesados e seu cérebro atordoado podiam realizar para que ele ganhasse respeito por si mesmo, o que por sua vez permitiria que ele aceitasse o amor dela? O ódio que sentiu por ela revirou-lhe o estômago e ameaçou tornar-se vômito. Mas, pouco antes de o vômito passar de antecipação à sensação, ela mudou de posição e se apoiou num pé para coçar a barriga da perna com o dedão do outro pé. Um gesto silencioso e insignificante. As mãos dela giravam e giravam dentro de uma frigideira, removendo marcas de sujeira numa água fria e engordurada. O dedo do pé, tímido, coçando, era o que Pauline estava fazendo a primeira vez em que ele a viu no Kentucky. Debruçada sobre uma cerca, sem olhar para nada em particular, o dedão cor de creme do pé descalço, roçando uma perna veludada. Foi um gesto tão pequeno e simples, mas na época encheu-o de uma ternura maravilhada. Não a sensualidade habitual para separar pernas apertadas com as suas, mas uma ternura, um impulso de proteção. Um desejo de cobrir o pé dela com a mão e suavemente mordiscar a barriga da perna e aliviar a coceira. Fez isso naquela ocasião e deu um susto em Pauline, que começou a rir. Fez isso agora. A ternura avolumou-se e ele se pôs de joelhos com os olhos no pé da filha. Engatinhando até ela, levantou a mão e segurou o pé num movimento para cima. Pecola perdeu o equilíbrio e ia cair no chão. Charlie levantou a mão até os quadris dela para impedi-la de cair. Abaixou a cabeça e mordiscou a parte de trás da perna dela. A perna tremeu ante a doçura firme da carne. A boca tremeu ante a doçura firme da carne. Ele fechou os olhos, afundando os dedos na cintura dela. A rigidez do corpo chocado dela, o silêncio da sua garganta atônita foram melhores do que o riso fácil de Pauline. A mistura confusa de suas lembranças de Pauline
e de estar fazendo algo selvagem e proibido o excitou, e um raio de desejo disparou-lhe pelo membro, distendendo e amolecendo-lhe os lábios do ânus. Rodeando toda essa sensualidade, havia uma orla de polidez. Ele quis fudê-la, mas com ternura. Mas a ternura não resistiu. A vagina era mais apertada do que ele podia aguentar. Sua alma pareceu resvalar-lhe para as entranhas e disparar para ela, e a arremetida gigantesca que fez para dentro dela provocou o único som que ela emitiu, um aspirar abafado no fundo da garganta, como um balão de circo perdendo ar rapidamente. Depois da desintegração, do dissolver-se, do desejo sexual, ele tomou consciência das mãos dela, úmidas, cheias de sabão, em seus pulsos, dos dedos apertados, mas não foi capaz de dizer se o aperto vinha de uma luta desesperada, mas obstinada para se libertar, ou de alguma outra emoção. Foi tão doloroso sair de dentro dela que ele foi rápido e arrancou o membro da enseada seca que era a vagina dela. Ela parecia ter desmaiado. Charlie se levantou e só conseguiu enxergar a calcinha acinzentada dela, tão triste e frouxa ao redor dos tornozelos. Novamente um misto de ódio e ternura. O ódio não o deixou levantá-la, a ternura obrigou a cobri-la. Nossa, é muito horrível ler essa. Comecei a ler e fiquei um pouco arrependida de ter lido em voz alta esse trecho, porque, enfim, não preciso explicar porquê. Mas é isso, né? Eu acho esse trecho, assim, esse trecho em que eu não vou nem falar do conteúdo em si, porque, enfim, não tem muito que eu possa acrescentar ao que está escrito, mas o que me atordoa, que me impressiona, na verdade, nesse trecho, para mim além de ser uma lição de escrita, né, uma lição de literatura, é uma lição também do que é literatura, assim, para mim. Porque o que a gente tem aqui é um personagem, né, o Charlie, que está bêbado, né, ela começa essa cena descrevendo como ele está bêbado, e sentindo todas essas coisas absolutamente contraditórias, né, entre si, diante dessa imagem da filha, em meio, enfim, todos esses sentimentos, todas essas coisas que ele está pensando, imaginando aí, se misturam também com a lembrança de quando ele conheceu a Pauline. Enfim, existe o que tá em jogo aqui, né, o que está acontecendo dentro desse personagem nesse momento é uma convolução de afetos e desejos, né? Eu acho que teve a Natália, né, que comentou que não tem exatamente libido aqui, mas tem muita libido aqui, né? A partir do momento que ele encosta nela, né? Esse desejo vai se sobrepondo às outras emoções até o momento que ela chama de desintegração. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que tem o que ele está sentindo, né, e o que está passando pela cabeça dele é uma convolução de coisas contraditórias entre si, que deveriam se anular, mas, na verdade, em vez de se anular, a ternura e o ódio, né, a gente pensa, naturalmente, ternura e ódio se anulam, mas aqui elas se reforçam, essas duas sensações, né, esses dois afetos se reforçam um ao outro. E o que a Toni Morrison, aqui pensando, né, na escritora, nessa pessoa que está tentando descrever esse estado, esses estados de alma aí do Charlie, ela consegue colocar em palavras algo que um personagem em meio a essa convolução aí de afetos jamais conseguiria colocar em palavras, mas ela não só consegue colocar em palavras, como ela consegue não propriamente explicar, né, ela não está exatamente explicando o que ele está sentindo, mas está presentificando, né, essa sensação para a gente, né. Então, e isso eu acho que talvez essa cena seja tão forte por isso, né, ela não está descrevendo um gesto de violência só, de violência sexual, o gesto de violência sexual mais extremo, né,
mais radical que existe, que é o estupro de um pai, de um pai contra a própria filha criança, mas ela está falando de tudo que está se passando dentro da figura do estuprador, né? A gente não sabe o que a Pecola está sentindo, né? Quando a gente vai ouvir a Pecola falando dessa cena, já é uma Pecola que enlouqueceu, né? Que de fato enlouqueceu, que se refugiou na loucura, né? Se é que dá para construir essa expressão. Então a gente não está sabendo o que a vítima está sentindo, a gente está tentando, a gente está sentindo o que o estuprador está sentindo. Essa é a violência dessa passagem, né? Ela faz com que o leitor se torne um estuprador. Olha que coisa absurda, né? De potente, né? De forte. E é isso, né? Literatura, né? Por que eu acho, né, que essa é uma lição do que é literatura, né? Porque é você transformar em palavras, né, um estado de alma muito pouco determinável, e não só isso, mas fazer com que o leitor viva essa experiência, né? E que loucura, né? Fazer isso, né? Por um par de páginas nós leitores viramos um estuprador, né? E é muito, enfim, impressionante.